Então, pessoal, boa tarde, né? Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez para uma aula nossa, né? Uma aula temática. Primeiro, segundo e terceiro ano técnico da Escola Estadual Professor José de Freitas Nobre. Gostaria primeiramente de agradecer à direção da escola por possibilitar mais um encontro. Gostaria de agradecer a nossa convidada de hoje, Daniela Sena, né, mestranda em Ciência da Computação pela UFERSA e UERN, né. Gostaria de agradecer também a todos vocês pela presença, né, e queria que vocês soubessem que preparamos essa aula com todo gosto para vocês hoje, né. A temática de hoje é uma visão geral sobre inteligência artificial. E gostaria de passar a voz para a convidada, Daniela Sena. Boa tarde, Daniela, primeiramente, seja bem-vinda, né? Boa tarde, Eliseu, professor Eliseu, muito obrigada, boa tarde também a todos os alunos. Desde já eu quero agradecer esse convite, muito especial, né, estar ministrando essa palestra para essa galera toda, e falar de um tema que é muito relevante, né, um tema, assim, novo, né, relacionado a outras áreas aí da tecnologia e que está muito em alta, né, no nosso mercado, nas universidades e no mundo em geral. Então, galera, sou bacharel em Sistemas de Informação pela Universidade Federal do Piauí. Eu sou formada e moro aqui no Piauí, né? Não sou aí do Rio Grande do Norte, sou do Piauí. E atualmente, como a Eliseu já falou, eu sou aluna do curso de mestrado aí da UFESA, né? Da Universidade Federal do Semiárido, aí na cidade de Mossoró. E a Eliseu, né, ele teve, né, aí essa ideia de me convidar para estar palestrando sobre esse tema, que é um tema também que tem a ver, né, com o meu trabalho de dissertação. Assim, o campo de inteligência artificial é um campo muito amplo, né? Por isso que eu coloquei né, no título do trabalho que é uma visão geral. Boa tarde, Isaías. Presente aqui na aula da gente, né? Um outro convidado também, outro mestrando da Universidade Federal Rural do Semiárido, da UFESA. Na verdade, um mestre, né, já? Então, dando procedimento, galera, a nossa palestra, eu vou falar sobre aí uma visão geral, né, sobre a inteligência artificial. Aqui apresento um pequeno sumário sobre alguns tópicos, né, que eu vou estar aí apresentando para vocês. Então, eu vou apresentar uma rápida definição do que é inteligência artificial, vou dar um breve histórico também sobre a área, vou apresentar também para vocês as principais técnicas, né, da inteligência artificial e também onde nós podemos encontrar a inteligência artificial no nosso dia a dia. Nós sabemos que ela está inserida em diversos objetos, em diversos processos do nosso cotidiano, e então vou apresentar para vocês aí algumas onde a gente pode realmente encontrar, né? Hoje a gente trabalha, a gente utiliza a inteligência artificial na palma da nossa mão, né? Porque o nosso próprio smartphone, ele é dotado, né, de sistemas, de aplicações que utilizam aí técnicas de inteligência artificial. Bem, mas o que é a inteligência, né, artificial? Né? Durante milhares de anos, nós procuramos entender como pensamos, né? Isto é, como um pequeno punhado de matéria ele pode perceber, ele pode compreender, prever, né? E manipular um mundo muito maior, né? E mais complexo, né? Que essa própria matéria, né? Esse próprio punhado de matéria que somos nós. Então, durante anos, o ser humano ele procura isso, né? Compreender como o ser humano em si
compreende, prevê, né, age, e durante anos existe essa busca constante aí para se conseguir de forma concreta esses meios pelo qual o ser humano é dotado de inteligência. Atualmente, né, a gente sabe que a IA ela vem alcançando diversas áreas, né, do nosso cotidiano e vem abrangendo os mais diversos processos aí do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. O campo da inteligência artificial, ela vem nada mais e nada menos, né, para compreender, e não só compreender, né, como o ser humano ele age e pensa, mas também para criar máquinas inteligentes, né? Máquinas que são capazes de imitar as ações inteligentes do ser humano. E aí ela é um dos campos aí mais recentes, como eu já falei, né? Da área da ciência, né? Da área da tecnologia. E a IA, ela veio começar realmente, né, como trabalho logo após a Segunda Guerra Mundial. E o próprio nome, né, inteligência artificial, ele só foi cunhado em 1956. Então, pela data, a gente percebe que, sim, é um campo relativamente novo, né? Então, atualmente, a IA, ela vai abranger, né, uma enorme variedade de subcampos. Então, inteligência artificial, o termo em si, é um termo muito geral. Mas por trás desse termo geral, há uma variedade, né, de subcampos que está ligados tanto à aprendizagem, como também à percepção, né? E vai desde tarefas simples, como teoremas matemáticos, né, até jogos de xadrez, como também para diagnósticos de doenças, né? Então, é uma área muito diversificada, né? Que procura realmente tentar imitar o comportamento humano através de máquinas. Então, existem diversas abordagens que definem, né, o que é a inteligência artificial. A abordagem que a gente estuda, né, nas universidades é justamente essa que eu vou explicar para vocês, e que também é a abordagem que, como é que eu vou dizer, chega mais próximo do objetivo geral do ser humano, né? Então, essa abordagem, ela diz que a inteligência artificial é a ciência que procura construir máquinas, né? Deixa eu ver se eu coloco bem aqui Ela procura construir máquinas que pensam como seres humanos, que pensam racionalmente, que agem como seres humanos e que agem de forma também racional. Então, a abordagem amplamente conhecida aí na literatura, nos campos universitários, né, e que também mais se aproxima do objetivo do ser humano. Qual é esse objetivo? Como eu já citei, é justamente criar né, máquinas que pensam e agem de forma inteligente, certo? Então, esse é o objetivo do ser humano. E a abordagem que a gente estuda, que define a inteligência artificial, é justamente essa. É que as máquinas, elas se tornem, né, objetos capazes de pensar como ser humano e também pensar racionalmente. Agir como ser humano e também agir racionalmente. Então, essa é a definição aí geral, né, clássica para a inteligência artificial. Aqui eu apresento alguns fundamentos da IA, né? Porque a IA, ela não é uma sub-área dependente. Ela depende de algumas
ela não é uma sub-área independente, né? Ela depende, né, de algumas outras áreas para que o campo em si seja formado. Então, algumas disciplinas que contribuem aí com ideias, né, com pontos de vistas e técnicas para a IA são a filosofia, a matemática, a economia, a neurociência, a psicologia, a engenharia de computadores, a teoria de controles e cibernética e a linguística. Então, você observando essa disciplina, você observa que a IA ela não é uma área isolada, é uma área que precisa de outras áreas, né, para existir. E os filósofos, eles foram quem tornaram né, a IA concebível, né? Por quê? Porque eles consideravam as ideias de que a mente é em alguns aspectos aí, semelhante a uma máquina. E que ela opera sobre o conhecimento codificado, né, de alguma linguagem interna, e que o pensamento ele pode ser usado para escolher as ações, né, que devem ser executáveis. Então, lá em 1400 a.C., os filósofos eles já vinham, né, contribuindo e estudando um pouco desse conceito, né, de inteligência artificial. E foi eles, né, que tornaram realmente a IA, né, concebível. Já os matemáticos, eles são os responsáveis por fornecerem, né, as ferramentas aí para manipular declarações de certeza lógica, né, bem como também declarações de incerteza e probabilísticas. Elas também definiram a base para a compreensão da computação, né, e do raciocínio sobre os algoritmos. Então, a matemática, ela tem, acho que dessas áreas, eu acredito que a matemática é que tem um peso maior, não só na inteligência artificial, mas na tecnologia como um todo, né? E foram os matemáticos que foram responsáveis por essa compreensão do raciocínio lógico. Porque uma coisa que às vezes eu falo para algumas pessoas quando se vai aprender linguagem de programação, né? Para realmente programar, para realmente produzir algoritmos. É que, tipo, aprender a linguagem de programação é fácil, mas o que você tem que usar por trás realmente para programar, para construir um sistema complexo, é o raciocínio, e o raciocínio matemático. Então, a matemática, ela tem um fator de peso muito grande por trás de todas as tecnologias que já foram desenvolvidas e também estão sendo desenvolvidas atualmente. Já os economistas, foi eles que formalizaram, né, o problema de tomar decisões. Decisões, né, que maximizam o resultado esperado para tomar outras decisões, certo? Então, os economistas vieram com essa ideia. Eu preciso tomar decisões, né, que vai maximizar o meu resultado, né, para que depois eu possa tomar outras decisões, certo? Já a neurociência, né, elas descobriram, os neurocientistas descobriram alguns fatores, né, sobre a mente, como a mente trabalha, e a forma como ela se assemelha e se diferencia dos computadores. Então, os neurocientistas também têm uma contribuição enorme aí no campo da inteligência artificial, justamente por estar ligado mais com o estudo da nossa mente, né, do nosso cérebro. Já a psicologia, eles adotam a ideia, né, de que os seres humanos e os animais, eles podem ser considerados aí máquinas de processamento de informação. Né? A gente sabe muito bem disso que muitas coisas, por exemplo, antes da gente falar,
ou agir sobre determinadas situações, primeiro ocorre o quê? Um processamento na nossa mente, para que depois certas ações ou certas falas, né, elas sejam realmente executadas. Já os linguistas, eles mostraram que o uso da linguagem, ela se ajusta, né, a esse modelo, o modelo, né, computacional. É possível usar a língua falada, né, e é possível ajustar ela, né, para que ela possa ser também interpretada aí por computadores. Já os engenheiros, né, de computadores, que é a área que o Mais Eliseu está mais próxima, né, eles já são os responsáveis por fornecerem máquinas, né, cada vez mais poderosas e que se tornam possíveis, né, para serem executadas as aplicações de inteligência artificial. Se a gente olhar para o nosso mercado de trabalho aí, perdão, para o nosso mercado consumista, aliás, né, a gente observa que a cada dia, né, o que os engenheiros têm feito, né? Produzir computadores cada vez mais rápidos, com melhor processamento, com a melhor memória. Não só computadores, mas celulares também. A gente vê aí que atualmente diversos celulares têm sido lançados. Com a tecnologia diferente da outra, com uma coisa melhor do que a outra. Então, essa é a função realmente da engenharia, né? É produzir máquinas, né, com processamentos melhores, para que as aplicações de IA, elas possam ser executadas dentro dessas máquinas de forma eficiente, né, e de forma eficaz. Já a teoria de controle cibernética, ela lida com o projeto de dispositivos, né, que agem de forma ótima, né, com base no feedback do ambiente. Ou seja, o ato de eu colocar uma máquina no ambiente e aquela máquina agir realmente de forma ótima, de forma desejada, com base no ambiente que ela está, claro, né? Então, essas são as disciplinas, né, as áreas que integram, né, a inteligência artificial. A inteligência artificial, não, repetindo, não é um campo isolado, ela precisa de outras áreas para existir, né, para se compor realmente. Aqui nessa imagem, é possível que através dessas setinhas, né, a gente observa as áreas aí que estão ligadas aí com a inteligência artificial e também o que a gente pode tirar, né, da inteligência artificial. A gente utiliza a biologia, a psicologia, a matemática, a linguística, a engenharia, a filosofia, a ciência da computação, e utilizando o conceito dessas áreas, a gente pode tirar os sistemas baseados em conhecimento, a gente pode obter os robôs, né, faz parte da área da robótica, as redes neurais, que também são ferramentas e técnicas também que utilizaram na robótica, o aprendizado de máquina, que é uma coisa que eu vou falar mais para frente, a visão computacional, sistemas nebulosos, também daí pode sair o planejamento automatizado, né, de alguns sistemas, ou automatizar alguns problemas do dia a dia. E também tem a questão do processamento de linguagem natural, ou seja, de um computador entender e reconhecer a fala humana. Alguma dessas áreas aqui que saem, daí eu vou explicar um pouquinho mais à frente, para que vocês possam ter assim, um entendimento mais amplo, né, e maior. Bem, agora eu vou apresentar também um breve histórico aí, para vocês terem ideia de como começou, de onde surgiu, né, a inteligência artificial. Bem, em 1943, né, Warren Collum e Walter Pitts, né, eles apresentaram um trabalho
que fala pela primeira vez de redes neurais, né? E o que são redes neurais? As redes neurais, elas são estruturas, né, de raciocínio, só que artificial, em forma de modelos matemáticos que imita o nosso sistema nervoso. Então, isso é as redes neurais. Então, o primeiro trabalho que foi reconhecido como da área de inteligência artificial foi publicado, né, apresentado por esses dois caras aí em 1943. Já lá em 1950, Alan Turing ele projetou, né, o teste de Turing para avaliar se uma máquina ela consegue se passar pelo ser humano em uma conversa por escrito, né? Alan Turing ele é considerado aí o pai, né, da inteligência artificial, através desse teste de Turing que ficou aí conhecido mundialmente. Foi assim um dos primeiros sistemas, né, utilizados em máquinas que utilizavam esse conceito de inteligência artificial. E como é que funciona esse teste de Turing que foi criado aí por Alan Turing? Esse teste funciona da seguinte maneira. Existia dois humanos, certo? Dois humanos e um sistema inteligente, né? Um sistema de inteligência artificial, situados, né, aqui no mesmo ambiente, certo? Nesse mesmo ambiente, como você pode observar aqui, né? Aqui na figura. Só que um dos humanos, né, é um interrogador, por exemplo. O bonequinho que símbolo está aqui de azul é o interrogador. E ele está separado aqui por uma barreira. Existe uma barreira que separa esse humano desse outro humano e desse sistema inteligente, né, que é a máquina, que é o computador. Então, este interrogador, ele vai entrar em uma conversa, né, em linguagem natural, aí, com esse outro ser humano e também com a máquina. Como é que seria essa conversa? Através de teclado, né? Através do teclado, em linguagem natural, né, na nossa linguagem, na linguagem falada, esse ser humano, que é um interrogador, de azul, iria entrar em contato aí sem saber, porque teria uma barreira separando, com outro ser humano e também, né, com essa máquina. Então, como é que funcionava esse teste, né? O teste é justamente para saber se essa máquina ela conseguia se passar pelo ser humano. E como é que ela passaria nesse teste? Se o interrogador não conseguisse identificar que as respostas, por exemplo, o interrogador está fazendo perguntas. Tem um ser humano que pode estar respondendo, mas também tem uma máquina que pode estar respondendo. Se o interrogador não conseguir identificar que as respostas estão vindo de uma máquina, então essa máquina ela é considerada inteligente, porque o ser humano, o interrogador, né, não conseguiu identificar que as respostas que eram feitas, que eram dadas, né, as perguntas do interrogador, vinham de uma máquina. Então, essa máquina era dita como inteligente. Se ela passasse no teste, era dita como inteligente, né? Então, Dani, só que para passar... Tecnicamente, só para deixar mais assim simples o pessoal entender, tecnicamente o interrogador era a pessoa que ele ia fazer uma pergunta. Ele ia lá, digitava no teclado dele. Esses três componentes, né, essas duas pessoas e o computador estão no mesmo ambiente, mas eles estão separados, né? Exatamente. Exato. Aí o interrogador ele faz uma pergunta pelo teclado e ele vai receber uma resposta. Aí ele vai ter que dizer, essa resposta, quem me deu foi uma pessoa ou quem me deu essa resposta foi o computador? Se, de fato, fosse o computador e ele dissesse que foi uma pessoa, então, teste concluído com sucesso. Quer dizer que
o computador conseguiu se passar, não é isso? Pela pessoa. Caso contrário, o sistema não estava inteligente o suficiente, né, para exercer aquela atividade e ele teria que ser aperfeiçoado. Exatamente. Só que também existe uma porcentagem, por exemplo, só seria usar 2 pessoas em um sistema? Não. As universidades juntavam, né, uma equipe de pesquisadores para justamente fazer esse teste. Então, esse computador, com esse sistema, né, que foi criado aí por Alan Turing, ele só conseguiria ser considerado realmente inteligente se 30% das pessoas que participaram do teste não identificasse que a resposta que foi dada foi pelo computador, né? Por exemplo, assim, 100 pessoas participaram do teste, né? Se 30% das pessoas consultadas, se elas acreditassem, né, que se trata de um ser humano, a máquina ela conseguia passar no teste. De uma forma, isso é como se fosse a máquina conseguia enganar o ser humano, né? Então, basicamente é isso. Ela só passaria no teste se 30% das pessoas que participaram realmente acreditassem. Não, a resposta que foi dada não foi o computador, foi o ser humano. Mas, na verdade, quem deu a resposta, né, foi o computador. Aí, aqui a gente tem, né, que somente, né, em 2014 é que foi construído, né, um sistema, um chatbot, conhecido aí como Eugene, que foi o primeiro computador a passar no teste de Turing. Então, para vocês verem aí a complexidade desse tema, a complexidade, né, do teste, né? O teste aí criado em 1950 por Alan Turing só foi realmente possível construir um computador que passasse nesse teste recentemente, né, em 2014. Está com pouco tempo. Realmente essa máquina aí conseguiu alcançar 30, enganar, né? Realmente esse é o termo, porque ele se passou por um ser humano, essa máquina, e conseguiu enganar 33% das pessoas que participaram do teste. E realmente essas 36% disseram que a resposta não era de uma máquina, era de um ser humano. Onde, na verdade, quem estava respondendo aí era a máquina aí, o chatbot, conhecido aí como Eugene Gustman. Certo? O nascimento da inteligência artificial, na verdade, ela só se deu lá em 1956. A gente viu anteriormente que em 1943, 1956 foi o comecinho, foi o andar da inteligência artificial. Mas ela só realmente nasceu, né? Só teve realmente decretada como nascimento em 1956, na conferência de Dartmouth. Foi nessa conferência que realmente o campo da inteligência artificial foi baseado com esse nome. A IA ela só se tornou indústria aí a partir de 1980, né? Até a atualidade, a gente vê que na indústria existem muitos processos, né, que são executados, né, com inteligência. E a IA só se tornou uma ciência, né, de 1987 até a atualidade. Então, a gente observa aí que só se consolidou realmente no nosso cotidiano recentemente, né? Faz pouco tempo, não é um campo assim velho, tem muita coisa para se explorar por trás, muita coisa complexa, mas a IA vem aí cada dia mais mostrando, né, o seu potencial e como ela pode contribuir, né, para a vida aí do ser humano. Bem, eu quero apresentar também para vocês as principais técnicas, né, de inteligência artificial que é utilizada atualmente. Existem outras também, mas eu foquei nessas 3 principais, porque a gente pode observar várias dessas técnicas
em diversos processos dos nossos computadores, nossos celulares, no nosso dia a dia, em empresas, na indústrias, em hospitais, em diversos setores, né? Essas três principais técnicas o Machine Learning, ou aprendizado de máquina, o Deep Learning, ou aprendizado profundo, e o Natural Language Processing, que é a linguagem, que é o processamento de linguagem natural, certo? Então, quero explicar e definir mais ou menos o que é cada área dessas aqui para vocês. O aprendizado de máquina, né? Aqui o Machine Learning, ele é uma técnica, né, que utiliza algoritmos, e esses algoritmos, eles analisam grandes volumes de dados e aprendem também, né? Então, esses algoritmos, eles vão analisar essa grande quantidade de dados, mas também vai aprender com esses dados, de modo que é possível descobrir padrões, tomar decisões e se aperfeiçoar com pouca interação humana. Então, os sistemas que são construídos aqui com aprendizado de máquina, eles têm essa capacidade de fazer uma análise dos dados e também aprender, né, com aqueles dados, e daí você pode tomar decisões, você pode definir, o próprio sistema, né, toma a decisão e define alguns padrões, né, baseado em como esses algoritmos eles são realmente construídos. Já o Deep Learning, ele né, uma área que ele utiliza técnicas, né, do aprendizado de máquina, né, aprendizado profundo, aprendizado de máquina, aprendizado profundo. Então, o aprendizado profundo, ele utiliza algumas técnicas do aprendizado de máquina, né? E o que são essas técnicas? Aqui na aprendizagem de máquina, a gente pode utilizar diversas técnicas para construir sistemas inteligentes. Entre eles estão árvores de decisões, as redes neurais, como eu já falei, tem algoritmos de busca, algoritmos genéticos. Então, o que é a Deep Learning? A Deep Learning, ela utiliza redes neurais com várias camadas, né, de abstração. Como eu falei atrás, a rede neural, ela tenta imitar né, o comportamento do ser humano, né, o comportamento do cérebro, o comportamento da mente. Só que, diferentemente do aprendizado de máquina, o aprendizado profundo, ele trabalha com um conceito de rede neural muito complexo, só que também muito mais eficiente, porque ele utiliza uma rede neural que utiliza várias camadas de neurônios, né, para resolver problemas aí do nosso dia a dia, certo? E essa técnica, ela é utilizada, né, aprendizado profundo, em áreas, né, em tarefas de classificação, né, e de reconhecimento de padrões, que mais na frente eu vou explicar para vocês e vou mostrar também onde a Deep Learning pode estar. Então, aqui eu construo algoritmos, redes neurais artificiais, utilizando várias e várias camadas de neurônios, certo? Para, então, classificar ou reconhecer padrões, por exemplo, em imagens, certo? Em diversas coisas do nosso dia a dia, a Deep Learning pode ser utilizada. Já o processamento natural da linguagem, ela também utiliza técnicas aqui da aprendizagem de máquina. Só que o processamento natural de linguagens, ele utiliza essas técnicas para encontrar também padrões em grandes quantidades de dados e reconhecer a linguagem natural. Ou seja, eu utilizo técnicas aqui da aprendizagem de máquina
para reconhecer, por exemplo, a minha fala, a sua fala, certo? E com esse processamento de linguagem natural, os computadores, eles são capazes, né, de analisar, de entender e também de gerar a linguagem humana, certo? Permitindo que seres humanos, né, se comuniquem aí com os computadores, utilizando, né, linguagem natural, né? Linguagem do uso diário, ou seja, é nessa área aqui de processamento natural que eu desenvolvo aplicações que são capazes de se comunicar comigo, se comunicar com você, que mais à frente também eu vou mostrar alguns exemplos de coisas aí do nosso cotidiano, produtos que estão no mercado que utilizam essa área aqui. Essa área é justamente responsável por entender e analisar e fazer com que os computadores falem a nossa língua, ok? Aqui eu mostro uma amplitude, né, dos temas e como eles estão interconectados aí, né, na inteligência artificial. Então, eu tenho o campo da inteligência artificial, como eu falei, é um campo muito amplo mesmo. Eu tenho o machine learning, né, o aprendizado de máquina, que é justamente aí responsáveis, né, por criar máquinas que analisa dados e que aprende também com esses dados, né? E eu tenho o Deep Learning, que está dentro, né? O Deep Learning é o que? É o aprendizado profundo. Que está dentro aqui do aprendizado de máquina. O aprendizado profundo, ele já utiliza redes neurais mais complexas, com mais neurônios, justamente para tomar decisões melhores e também para poder analisar e compreender esses dados de forma mais complexa e mais inteligente. Já a linguagem, o processamento de linguagem natural é um campo também da inteligência artificial que ele se interconecta aqui tanto com o aprendizado de máquina, como também com o aprendizado profundo. Então, eu posso ter sistemas, eu posso ter produtos que utilizam a linguagem, que utiliza técnicas aqui do processamento natural de linguagem, mas que também utiliza técnicas do aprendizado profundo e do aprendizado de máquina, certo? Pode ter essa junção aqui. Também eu vou mostrar aqui mais na frente para vocês exemplo de aplicações que utiliza aqui, aliás. Certo. Onde podemos aí encontrar a inteligência artificial. Antes de partir para esse tema, para deixar mais claro para vocês bem que como é que funciona, né? Toda essa área de aprendizagem de máquina. Eu não sei se algum de vocês tem criança em casa, né? Tem irmão, sobrinho ou filho, alguma coisa do tipo, mas toda essa área aqui, ela é mais ou menos baseada no aprendizado de uma criança, né? Por exemplo, quem tem criança em casa vai saber muito disso, né? Quando você está no processo de ensinar as vogais para uma criança ou então as cores, né? Então, por exemplo, você pega um objeto de uma certa cor, por exemplo, um objeto azul, e você apresenta aquela criança nunca viu aquele objeto e ela também não sabe discernir as cores ainda. Então, você apresenta um certo objeto para uma criança e diz, esse objeto é da cor azul. A criança, ela vai saber depois, por exemplo, no outro dia, se você perguntar de novo que qual é aquele objeto, muitas das vezes a criança não vai saber responder. Por quê? Porque ela só teve contato com a informação uma única vez. Então, a criança ela não vai saber discernir. Então, o que é que acontece? Você vai entrar num processo de aprendizagem para que aquela criança saiba discernir as cores. Então, você apresenta a cor azul hoje
e amanhã você repete de novo, ou pede para que a criança pegue o objeto da cor azul. Se ela não sabe identificar, o que você faz? Você mostra de novo para a criança. Ó, o objeto azul é esse, o objeto verde é esse, o objeto vermelho é esse. E assim começa o processo de aprendizagem. O que é que acontece? A criança é como se fosse a máquina. E você é como se fosse... não, você é quem supervisiona o aprendizado dessa criança. Então, do mesmo jeito, vai acontecer aqui também com as máquinas, né? Por exemplo, uma rede neural, ela pode ser usada para classificar objetos, né? Classificar animais. Então, ela também entra no estágio de aprendizagem, assim como a criança entra. Você apresenta certos tipos de gatos. Aquela rede neural, no primeiro momento que ela é executada, ela não vai saber fazer um reconhecimento ideal, porque é o primeiro conhecimento que ela está tendo. Mas a partir dos estímulos que você vai dando e da supervisão, quanto mais você mostra, por exemplo, quanto mais você mostra o objeto para a criança e pede para ela identificar, mais a criança vai ter discernimento e vai saber identificar e diferenciar a cor azul da cor verde ou a cor azul da cor vermelha. Do mesmo jeito acontece, né, com os algoritmos, né, com as aplicações. É estímulo, você tem que estar sempre fazendo processamento e apresentando dados para a máquina, para que a máquina ela venha se tornar cada vez mais inteligente e venha saber discernir, né, aquele tipo de objeto, aquele tipo de imagem, né, de forma adequada. Então, pois é, e testando também, né, Dani? Levando o mesmo exemplo que você deu aí da criança, para a identificação das cores, ela tem que ter um contato com uma grande quantidade de informação, quer dizer, ter o contato pela primeira vez, ela não vai aprender aquilo, mas cada vez que ela for tendo contato, ela vai conseguir entender. Da mesma forma, o exemplo daquele joguinho que tem para as crianças, que é das formas, e você tem que colocar a forma certa dentro do canto certo. Então, ela pega o quadrado e vai tentar colocar no círculo e não entra. Vai tentar colocar no triângulo e não entra. Aí ela coloca no canto certo e entra. E assim ela vai testando até ela conseguir entender que essa forma pertence a essa forma aqui, essa forma pertence a essa e essa pertence a essa. Então, da mesma forma que você precisa de uma grande quantidade de informação, você precisa também de uma quantidade representativa de testes para você conseguir realmente absorver e aprender aquele conteúdo. Exatamente. Você sempre tem que estar ali, mostrando o objeto e supervisionando. Do mesmo jeito que acontece com um adulto e uma criança, do mesmo jeito é com as máquinas, né? Então, o profissional que ele é formado, né, em alguma área da tecnologia, ele vai construir esse tipo de sistema, mas ele vai estar sempre alimentando, fazendo testes, até que uma hora, né, aquele sistema ele consiga realmente identificar. Exatamente aí como a Eliseu falou, deu do exemplo, você precisa estar constantemente alimentando, porque uma hora, que nem a criança, uma hora a criança vai saber discernir a cor e também vai saber discernir qual objeto combina ou entra em qual forma. Exato. Daniel, gostaria de fazer alguma observação? Levantou a mão aqui, Daniel, gostaria de falar alguma coisa? Sim. Minha dúvida. Como é? As máquinas também podem esquecer? Eu não diria esquecer, mas tem certas coisas que elas não conseguem ainda aprender, entendeu? Esquecer não, mas tem coisas que elas não conseguem ainda, que a inteligência artificial é uma área nova, que está em construção. Ela não consegue esquecer, mas ela não consegue ainda aprender, certo? De forma concisa. Por isso que é necessário diversos testes, que, né, a gente mostrou um exemplo, o exemplo da criança. Você tem sempre que estar interagindo
jogando dados, alimentando ela com dados, para que uma hora ela entenda e diferencie aquilo. Mas Ou esqueça então, não. pode continuar. Ou então, Daniel, da mesma forma que, um exemplo, a inteligência, né, o sistema inteligente, ele pode aprender correto, eu acho que vai chegar mais próximo da resposta. Da mesma forma que ele pode aprender correto, ele também pode aprender errado. Por exemplo, se você dá uma grande quantidade de dados, porém os dados estão errados, né? Errados. De certa forma foram preenchidos errados, ou intencionalmente, você pegou um banco de dados, porque geralmente para você treinar, ou para você fazer com que o sistema ele aprenda, você tem que ter um banco de dados com uma quantidade representativa de dados, né, de informações que você vai dar como entrada para esse sistema. Se essas informações não estiverem corretas, o sistema ele vai aprender, porém ele vai aprender errado, né, ele não vai aprender da forma correta, né, da forma como você desejaria que ele aprendesse. Eliseu, você citou bem aí, que eu já ia citar, né? A área de banco de dados. Então, por que também não tem como a inteligência artificial esquecer? Porque todo conhecimento que ela adquire é armazenado, fica armazenado em algum lugar, certo? Vocês já viram na palestra anterior, se não me engano, foi a anterior, sobre banco de dados. Então, tudo que um sistema desse ele aprende, fica armazenado em algum lugar. Então, realmente, não é como a mente humana, né? Por isso que os sistemas inteligentes hoje, eles estão superando a inteligência humana. Porque tudo que eles fazem aprende fica armazenado em algum lugar. Não tem como a máquina esquecer daquilo. A não ser que, por intervenção humana, o próprio ser humano vá lá e apague todos os dados que tem como fazer isso. Você apagar todos os dados que aquela inteligência, que aquele sistema tem. Você deletar o banco de dados dela, apagar toda a informação. Aí sim, tem como esquecer, mas por intervenção humana. Se não, a máquina, o sistema, ela é capaz de aprender e tudo que ela aprende vai sendo guardado. Todo conhecimento vai sendo guardado para usar posteriormente. Ok? Ok, Dan, pode continuar. Prosseguindo aqui. Então, agora nós vamos entrar, né, onde nós podemos encontrar aí, né, a inteligência artificial. Aqui a gente tem aí 3 exemplos de tecnologias que usa, né, processamento de linguagem natural, que eu acredito que todo mundo conhece, aqui essas 3 tecnologias. Né, em 2011, a Apple lançou aí a Alexa, né, que a Apple não, perdão. A Amazon foi quem lançou, né, a Alexa, em 2011, que aí também é um assistente virtual que usa técnicas do processamento de linguagem natural. Repetindo, o processamento de linguagem natural é responsável por é responsável por fazer com que os computadores, né, se comuniquem com o ser humano. Então, a gente tem a Alexa aí, que é um produto que está no mercado, que está sendo muito utilizado, que é um produto capaz de interagir com o ser humano através da voz, da fala. E o Alexa tem sido usado, eu vejo a galera usar muito também na automação. Então, tipo, com esse sistema, né, embutindo outros também, você é capaz de, com esse sistema, com o comando da sua voz, você pedir para que ela apague a luz da sua sala, do seu quarto, ou acenda a luz, e diversas outras coisas. Se tiver cortinas eletrônicas, abaixar, subir essas cortinas, e diversas outras coisas. Então, é uma tecnologia que bastante difundição aí no mercado. E também está sendo muito utilizado justamente para automação. Ok? Já outra tecnologia que usa processamento de linguagem, quem utiliza aí o Windows 10, sabe muito bem disso, que é a Cortana da Microsoft, que a partir de comandos de voz é possível que ela compreenda o que você está falando, né? E também que ela responda a comandos. E outro também que é bastante conhecido, que a gente utiliza, né, no celular da gente, é o Google Assistente, né? Que também
comandos de voz, utiliza técnicas, utiliza algoritmos de processamento de linguagem natural para entender o que o ser humano quer e devolver respostas também na linguagem falada do ser humano, certo? Essas 3 tecnologias utilizam tanto o processamento de linguagem natural, como também Deep Learning. Por quê? O que é o Deep Learning? O Deep Learning ele trabalha em cima do reconhecimento da fala, e a linguagem natural, em cima, da capacidade de devolver a linguagem falada para quem solicitou, né? Para o ouvinte. Então, essas 3 tecnologias tanto utilizam Deep Learning para reconhecer a fala, porque o Deep Learning trabalha nisso, né? Utiliza técnicas que trabalham no reconhecimento de voz, reconhecimento de imagem, reconhecimento de padrões, e o processamento de linguagem natural vem também aí como aliado, para não só eu reconhecer, mas também para a máquina, né, se comunicar comigo. Vou fazer uma observação aqui, Dani. Pronto, esse sistema da Amazon, né, a Alexa, essa foto aí é do Echo Dot. O Echo Dot é um dispositivo sonoro, né, da Amazon, que vem com o sistema inteligente da Amazon, né, o Alexa. A Alexa, né. Só para ver que eu estava olhando ontem na live da Black Friday, né, hoje 27, né, hoje é Black Friday, ontem estava tendo a live. Eu vi o pessoal, olha o que você pode manipular, você pode pedir para a Alexa, pelo seu telefone, para ligar a máquina de lavar, né, porque hoje, boa parte dos dispositivos, eles têm esse conceito de IoT, pessoal. O que é IoT? É Internet of Things, que é internet das coisas. Então, você poder controlar, né, essa parte de automação, como o Dani falou, você poder controlar dispositivos da sua casa, seja o portão da sua casa. Hoje você pode controlar o ar-condicionado pelo seu telefone. Você tem um aplicativo lá e você, né, controla. Ou vamos lá, vamos mais a fundo. Você pode dizer para o seu assistente do seu telefone, né, do seu assistente inteligente, seja a IA da Google, ou seja a Siri, né, ou seja a Alexa, você dizer para ela desligar o seu ar-condicionado, né, e ela desligar. Da mesma forma, tem aplicativos que possibilitam você, a longa distância, você ver quais as luzes do seu ambiente estão ligadas e você fazer essa manipulação. Isso é por meio da IoT. E hoje está tendo uma integração muito grande, que é da internet das coisas, com, de fato, com inteligência artificial. Então, que você possa manipular, dizer, ok, Siri, não vou dizer ok, Google, senão meu telefone atende aqui, mas quem nunca pegou o telefone e disse assim, ok, Google, toque uma música dos anos 80, ela vai lá, abre o YouTube para você, olha, a minha e ela começa... E ela consegue, e ela abre para você uma música, né? Para você ver, né? Você gritou daí, o meu celular abriu aqui, para você ver como é que tá. Pois é. Então, não sei se dá para você. Olha, tocando a música, ó. Tá vendo? Eliseu falou daí e já chamou aqui no meu. Pronto. Então, pessoal, quem poderia imaginar, alguns anos atrás, que a gente poderia ter essa tecnologia que fazer com que realmente o dispositivo telefônico, ele interpretasse os comandos de voz da gente. Então, esse é a questão do reconhecimento de linguagem natural, que Dani falou, né? Processamento de linguagem natural. Então, é você fazer com que você possa se comunicar com dispositivos eletrônicos, com computadores que só entendem binário, né, como a gente já viu, e fazer com que eles interpretem o que você fala, o que você escreve, e, um exemplo, te deem uma resposta. Da mesma forma, é o corretor ortográfico do telefone de vocês. De tanto vocês escreverem uma palavra e corrigirem, ele entende que quando você, um exemplo, falou alguma coisa errada, ele você quis dizer isso. No Google também. Então, funciona dessa forma. É um reconhecimento de linguagem natural. O que é linguagem natural? É uma linguagem de comunicação. Um exemplo, a linguagem que a gente utiliza hoje em dia para fazer a comunicação.
Então, a gente introduzir esse conceito dentro de um sistema inteligente e fazer com que ele dê respostas, né? Controlar o ambiente, até luzes hoje tem, você pode... quem acompanha alguns canais no YouTube vê que o pessoal controla as luzes de casa, né? Diz, ok, Google, apague a luz. Aí ela vai e apaga a luz para você, né? Daqui eu já escutei que um dispositivo apitou aí. Então, é tecnicamente isso. Você conseguir integrar todos os dispositivos, tornar a sua casa inteligente, de certa forma, com esses dispositivos e esses sistemas inteligentes, seja a inteligência artificial da Google, da Microsoft, né, da Amazon, da Apple. Então, a gente tem essa possibilidade hoje em dia, né? O Jarvis do Tony Stark, eu já vi, Isaac, eu vi até muitas vezes o pessoal que reprograma vamos dizer assim, um ambiente gráfico para fazer com que o assistente do Google responda por meio... O pessoal cria aplicativo, sabe, para isso? Tipo, ter um sistema, entre aspas, inteligente, tipo Jarvis. Mas, claro, eles usam outros sistemas inteligentes, né? Sejam a IA da Google, da Amazon, da Microsoft ou da Apple. Então, tendo essas possibilidades. Muito obrigado pelo espaço. Pode continuar, Dana. Pois é. Sim, galera, explicando bem que uma coisa, como o Eliseu falou aí, né? Que é a questão da linguagem natural. Linguagem natural é a linguagem que é falada, né, pelo ser humano. Então, a inteligência artificial, ela vem com esse foco de interpretar, fazer com que as máquinas ela entendam a linguagem que é falada pelo ser humano. Tanto o português como o inglês, o árabe, seja lá qual for o idioma. Quando se fala linguagem natural, é a linguagem que é falada pelo ser humano. Eliseu deu até um exemplo aí de que a gente pode, né, manipular o nosso ar-condicionado, né, pelo celular. Mas a inteligência artificial ela vem avançando, né? E eu mostrei para vocês que atualmente ainda é uma área nova, que todas essas aplicações elas foram lançadas em 2011, ainda é recente. E vem avançando de tal forma que hoje eu não preciso pegar o meu celular para, tipo, entrar no sistema para ligar ou desligar o meu ar-condicionado. Não. A partir dessas tecnologias que utilizam a processamento de linguagem natural, que entendem a linguagem falada, eu posso, por comando de voz, solicitar que essa tecnologia, ela, de forma automática, reconhecendo a minha voz, ela apague ou desligue a luz da minha sala, do meu quarto, liga ou desliga o meu ar-condicionado, liga ou desliga a minha máquina de lavar, entre outros tipos de aplicação que é possível e que a gente ainda vai ver avançar muito, porque ainda está no comecinho. Essas tecnologias são recentes, né? Nem todo mundo faz uso delas ainda, né? De forma assim, como eu posso dizer, contínua, né? No seu dia a dia. Mas vai se tornar uma coisa aí mais na frente, com certeza, que todo mundo vai querer ter dentro de casa para realmente otimizar suas tarefas, né? Então, prosseguindo aqui, vou apresentar para vocês também, né, alguns exemplos, né, de onde a Deep Learning está, né, aí integrada. Em 2012, né, a Google ela conseguiu aí treinar um algoritmo para vocês verem a complexidade da questão. Em 2012, a Google conseguiu treinar um algoritmo para encontrar gatinhos em vídeos de YouTube. Ou seja, a Google utilizou, né, construiu e treinou esse algoritmo utilizando aprendizado profundo, né? Aprendizado profundo, por trás desse aprendizado profundo, eu tenho redes neurais com múltiplas camadas de neurônios para identificar aí esses gatinhos, né, em vídeos do YouTube. Então, vocês imaginam aí a complexidade que não tem por trás disso. Você pega inúmeros vídeos, muitos vídeos, e usar um algoritmo para identificar diferentes gatinhos, porque aqui a gente vê gatinhos de diferentes tamanhos, de diferentes cores, uns com a boca aberta, outros em pé, outros deitados. Então, você imagina a complexidade e a profundidade que não existe aí por trás, né, dessa tecnologia que é o Deep Learning.
Já o Deep Learning também ele pode ser encontrado aí, né, nos exames de tomografia, os exames para classificação e reconhecimento de tumor. Então, é muito utilizado para fazer essa classificação de imagem. Como é que acontece essa classificação de imagem? Pega-se, né, inúmeras imagens, várias e várias imagens de vários, por exemplo, de um tumor, vamos supor que é câncer, né? Supor que o tipo da doença é câncer. Então, eu pego vários tipos de exames, né, que identifica câncer em várias partes do corpo humano. E aí eu utilizo o quê? A Deep Learning. Por que utilizar aprendizado profundo? Porque quando eu utilizo essa técnica ela consegue observar, né, no mais profundo da imagem, alguma alteração em alguma parte do corpo humano. Por isso se utiliza essa técnica. Não só essa técnica, tem outras técnicas também que é utilizada para fazer esse reconhecimento, né, e classificação de doenças. Mas o Deep Learning se mostra muito mais eficaz porque, como o próprio nome diz, é um aprendizado profundo. Então, ele procura no íntimo, no profundo da imagem, alguma alteração, né, para que realmente aquela doença ela venha a ser, né, diagnosticada no menor tempo possível, para que a pessoa ela tenha realmente direito a uma recuperação rápida também, que possa se tratar logo. Então, você vê aí que a inteligência artificial também tem contribuído e está presente aí uma das áreas mais importantes, que é a área da saúde, né, a área da medicina. A gente vê também... né? Dani, eu queria dar um exemplo agora eu não sei se você parar o compartilhamento de tela, vai dar uma travada, mas deixa eu ver aqui se eu consigo aqui. Vamos lá. Eu vou tentar compartilhar a tela e depois você volta a compartilhar rapidinho, viu? Eu acho que o pessoal já viu. Olha aí. Para um pouquinho o compartilhamento de tela, só para mim compartilhar aqui. Hoje em dia, pessoal, uma guia, né? Deixa eu ver aqui. Compartilhar agora. Hoje em dia, a gente utiliza muito, né? O pessoal da computação está utilizando muito a questão da... Deixa eu ver se parou. Vamos ver. Está utilizando muito a questão do aprendizado, de aprendizado profundo, né? O Deep Learning, para fazer esse tipo de trabalho aqui, né, que eles falam, que eu não sei como é que eu posso dizer isso, mas é sobreposição de faces, e gestos, e voz. Então, vocês já viram esse vídeo aqui, deve estar rolando pelo WhatsApp, eu vi pelo WhatsApp esses dias, eu acho que vocês já devem ter visto esse vídeo. Oh, guys! Oh, guys! My friend, vendeu gás! My friend, não é desgraça, meu irmão. Shut up, my friend, quer comer água, meu irmão. Oh, my friend, na Bahia, dia de semana corria. Final de semana, se quer bandeira. E tem gás para os outros, não quer matar nós. Dentro, my friend. Oh, gás! Oh, gás! Então, alguém já tinha visto esse vídeo? Alguém já tinha visto esse vídeo? Vou parar aqui, Dani, pode voltar a apresentar a tela. Então, tecnicamente, é um vídeo muito engraçado que... já está apresentando, Dani? Não, ainda não. Deixa eu ver se eu volto aqui. Um vídeo muito engraçado que tá rolando nas redes sociais é isso. O Will Smith, agora eu não me lembro quem é esse rapaz aí que fez filme com ele também, lembro muito o nome dos atores, mas foi Martin Lawrence, eu acho que deve ser esse mesmo. E eles fizeram isso, tipo uma montagem como se fosse Will Smith e Martin Lawrence fazendo a propaganda da Liquigás, né? Paga nós Liquigás. Então imagina só o quanto a que ponto você pode chegar para, assim, na utilização de Deep Learning, né, de aprendizagem profunda. Então, você pode ir muito além. Então, isso aqui, pessoal, nada mais é do que uma aplicação
prática do Deep Learning, que é o Deepfake, exatamente, é o Deepfake. O Deepfake pertence ao Deep Learning, é uma forma de você fazer com que o computador ele aprenda aquilo ali e ele aprenda a fazer, um exemplo, fazer essa transformação, de certa forma, né? Então, tem muitos outros, e era só um exemplo engraçado que eu queria passar para vocês aqui. Eu não sei se tu viu, Eliseu, esse caso eu não tinha visto, não. Mas eu tinha visto que eu acredito que tem inteligência artificial por trás. Que nesses filtros do Instagram, que é possível você utilizar o rosto de outra pessoa. Exato. Já tem um rapaz aqui no Brasil. É a mesma técnica, é a mesma técnica. É a mesma técnica. Dani, se você puder só né? fixe a sua tela para ficar melhor para o pessoal, a tela do slide novamente. Não tá aparecendo aí não para vocês? Não, fixar no Meet aqui, só fixar. Para deixar do jeito que estava. Acho que bagunçou um pouco quando eu sobrepus a tela. Isso, ótimo. Pode continuar. Sim, pode continuar, dizer. Sim, eu não tinha visto esse caso aí, mas eu vi um brasileiro ele usando, né? Um filtro. Por trás tem inteligência artificial, porque ele faz o reconhecimento de imagem, né? O reconhecimento do rosto era do Justin Bieber, e esse cara estava utilizando um filtro, né? E se filmando pelas praias, pela cidade dele, se passando pelo Justin Bieber. Eu sei que ficou famoso, né? Cresceu muito nas redes sociais, porque todo mundo estava pensando realmente que era o Justin Bieber. A única coisa que mudava era o quê? Era a voz, que o cara não falava inglês. Então, você percebia claramente que era uma brincadeira e que é uma tecnologia, por exemplo, o celular que a pessoa estava utilizando ali para fazer uma brincadeira. Que nem é o caso aí desse vídeo que tu apresentou, né? Utilizando essa tecnologia. Então, prosseguindo, galera, a gente vai falar um pouco também das técnicas aí, das aplicações que utilizam em Machine Learning, né? Ou aprendizagem de máquina. Entre elas, que eu acredito que a maioria de nós utiliza no dia a dia, está o YouTube, o Spotify e a Netflix. O que é que o que é que eles utilizam, né? De inteligência artificial. Se você observar, tudo que você assiste ou ouve de música, depois você recebe recomendações de outras músicas ou de outros vídeos baseado no que você já assistiu. Então, isso é uma técnica também da inteligência artificial que está incluída na sub-área de aprendizagem de máquina, né, que são os sistemas de recomendação, que é capaz, né, de aprender, observar, né, analisa aquilo que você gosta, aquilo que você ouve, né, aquilo que você vê, analisa o que você ouve, o que você vê, e a partir disso ele te faz sugestões, né, de outros vídeos, de produtos, né, de músicas, de filmes. A gente também pode encontrar a inteligência artificial também, né, nos e-commerce, né, nos sites de compra e venda, onde tu entra lá procurando certo tipo de celular, né, em um determinado horário do dia, quando tu vai em outro determinado horário do dia, tu vê um monte de recomendação de outros tipos de celulares. Então, tudo isso é a inteligência artificial no nosso dia a dia e colaborando também para a nossa vida, né? Porque essas recomendações, de uma certa forma, ela ajuda, né? Porque imagina que tu ajuda e também te influencia a assistir algumas coisas que tu não queria assistir ou que tu nem sabia que existia. Que, por exemplo, tu assistiu um determinado vídeo no YouTube, quando tu sai e tu volta de novo, ela tá recomendando outras coisas que tu nem sabia que existia, mas que tem a ver com o conteúdo que tu assistiu anteriormente. Do mesmo jeito é com músicas e filmes. Tu assiste músicas e filmes, pesquisa uma música e filme que tu gosta, depois quando tu sai, volta e entra de novo, tu vê lá recomendações de músicas que tu nem sabia que existia, e também isso é uma forma de ajudar, mas de certa forma também tá manipulando o ser humano a consumir conteúdos que por conta própria dele ele jamais consumiria antes, entendeu?
Então, Pois tem é, também. e uma observação, Dani, que você falando da questão do algoritmo, né, do algoritmo do YouTube, da Spotify, Netflix, ultimamente esse algoritmo do YouTube, ele é muito contestado, porque muitos produtores de conteúdo, eles criticam bastante, porque o algoritmo às vezes não dá o alcance que eles acham, né, que eles mereciam, o alcance suficiente. Porque, por exemplo, a questão da recomendação é o seguinte: o algoritmo analisa quais foram os últimos vídeos que vocês assistiram, quais são as tags, né? Porque por trás dos vídeos tem as tags que os usuários, que os produtores colocam lá, né? Por exemplo, quando eu vou colocar um vídeo no YouTube, eu coloco uma hashtag chamada inteligência artificial. Então, quando alguém pesquisar inteligência artificial ou assistir algo relacionado, o meu vídeo tem um potencial de entrar nos vídeos relacionados. Mas a gente sabe que isso dá muito conflito, porque geralmente eles só linkam lá em cima, naquela lista de vídeos relacionados, né? Vídeos que tem já um alcance muito grande, né? De produtores de conteúdo que tem muito grande. Então, alguns produtores dizem que nem o próprio YouTube, né, sabe como é que funciona esse algoritmo deles, porque ele aprende por si só. É um algoritmo que ele vai se aperfeiçoando sozinho. Por quê? Porque quem é que fornece os dados para eles? Para o algoritmo. Quem fornece os dados para o algoritmo não é a empresa YouTube, mas são os próprios usuários. Porque, um exemplo, o algoritmo vai ver os meus gostos, baseado nos vídeos que eu assisti, baseado nos vídeos que eu dei like. Então, por isso que os produtores de conteúdo dizem, pessoal, curte e compartilha, né? Curte, compartilha e, né, dá like e se inscreve no canal, porque você fazendo isso, você está meio que dizendo para o algoritmo do Google, ou o algoritmo do YouTube, que, eu tenho interesse nesse tipo de conteúdo. Então, ele vai sugerir esse tipo de conteúdo para você. Vai aparecer no seu feed, né, na página principal do YouTube, você vê que raramente tem vídeos que, tipo assim, esse vídeo aqui apareceu de onde? Eu nem sigo esse canal. Eu nem curto esse canal, né? Por que esse vídeo apareceu? Por que esse outro vídeo apareceu? Porque o algoritmo, ele sugere para você conteúdos, como a Dani falou, né? Baseado no, digamos assim, nas suas características, no que você costuma assistir, no que você costuma clicar como gostei, às vezes no que você costuma clicar como não curtir, né? E compartilha. Então, esses são os dados que o algoritmo do YouTube utiliza para fazer um ranqueamento de quais os vídeos que você poderia... qual vídeo será que ele assistiria e gostaria, né? Porque o intuito do YouTube em si não é te promover esse tipo de conteúdo. Claro que tem essa questão social, mas não é só isso. É fazer com que você assista os vídeos do início ao final e, consecutivamente, assistam todas as propagandas, né, todos os merchants do começo ao final do vídeo. Então, quando você assiste um vídeo até o final e assiste as propagandas né, do vídeo, você está dando uma valorização monetária para o produtor de conteúdo, mas está dando uma valorização monetária mais ainda para o YouTube, que é a empresa que ganha a maior parte desse, digamos assim, desse dinheiro, né, da questão financeira. Da mesma forma acontece com o Spotify e Netflix. Mas aí o Spotify eu posso pagar para não assistir propagandas. Olha aí. No YouTube também tem o YouTube Premium, né? E o Netflix, eu não sei se eu acho que o Netflix não tem propaganda, mas você paga uma assinatura. Então você vê, o Spotify e o YouTube têm serviços gratuitos que permitem você ter acesso a conteúdos gratuitos, mas você é obrigado, de certa forma, a assistir propagandas. Quer dizer, você vai estar pagando eles de uma forma ou de outra. Mas eu posso pagar eles para não assistir, exatamente, mas você vai pagar eles pagando pelo serviço premium, né, deles, né? Era só essa observação, Dani, novamente, viu? Certo. Foi muito interessante, justamente isso. De uma certa forma, hoje você vai estar pagando por o determinado serviço, né? E você falou uma questão também dos ranqueamentos de links, né? Que também a Deep Learning entra nessa questão. Porque, por exemplo, quantas videoaulas hoje não existe de inteligência artificial, por exemplo, no YouTube?
Então, a Deep Learning também ele entra para fazer esse ranqueamento de link para poder disponibilizar para o usuário, né, vídeos relacionados ao tema que ele deseja, que ele busca. E você deixou bem claro aí também, Eliseu, que, tipo, nem a própria, para você ver o potencial dessa área, nem a própria empresa YouTube, ela sabe como o próprio algoritmo dela funciona. Por quê? Por quê? Porque o algoritmo tem essa capacidade de aprender, mas ela aprende como? Baseado no que você vai lá e busca, no que você vai lá e procura, no vídeo que você procura, na música que você procura, no filme que você assiste, entendeu? E uma coisa que eu gosto de ressaltar também, que foi uma coisa que eu falei aqui, que tipo, todos esses, o YouTube, Spotify, Netflix, utilizam esses sistemas de recomendação, né, para recomendar filmes, recomendar conteúdos que você assistir, para você assistir com base no que você já assistiu, que também é uma forma de, tipo, certa forma, manipular, entre aspas, né, porque ele está solicitando coisas para tu, não, se fosse para você ir buscar, realmente você jamais buscaria. E é uma coisa que, tipo, quem trabalha com... Quem tem alguma empresa, se não levar a sua empresa, se não levar o seu negócio para as redes sociais, você vai estar perdendo muito, minha gente. Por quê? Porque as redes sociais é uma forma de você atrair clientes, é uma forma de você atrair usuários para o seu negócio. Só o simples fato de tu estar mostrando o teu produto já faz com que aquela pessoa, pô, eu podia precisar disso, eu podia usar isso, certo? Por exemplo, vamos dar exemplo de uma lanchonete. Se aquela lanchonete, aquela empresa, determinada empresa, ela vai lá e mostra o serviço dela, muitas vezes tu não, por exemplo, você não estava com vontade de comer a coxinha, mas se a empresa, ela utiliza a rede social, ela, de uma certa forma, tá te incentivando e tá te recomendando algumas coisas que tu poderia não querer no momento, certo? Mas a partir da influência que ela tá dando de recomendação, tu pode vir a adquirir esse produto. Então, o aprendizado de máquina também entra nesse conceito, certo? Além dos conceitos que eu apresentei, pessoal, a gente pode ver a inteligência artificial, ela disposta aí em diversas outras áreas também. Uma dessas áreas que acredito que vocês já viram é que atualmente não tá sendo no mercado ainda, mas estão trabalhando muito na criação, né, de veículos autônomos, né, veículos que se locomovem de um lugar para outro, né, sem precisar de um humano para estar lá dirigindo aquele veículo. A gente pode encontrar também a inteligência artificial na robótica, né, na construção de robôs, né, que realmente imitem, né, o comportamento humano, que façam ações no lugar dos seres humanos. A gente pode encontrar, que a Eliseu até citou aqui, a inteligência artificial na tradução de textos, né? Tanto na tradução, por exemplo, acredito que muitos de vocês utilizam o Google Tradutor. Então, por trás do Google Tradutor, existe a inteligência artificial, certo? Que é para realmente fazer traduções corretas de acordo com a linguagem que você escolhe lá. Outro exemplo também é que existe aplicativos, tipo, que eu vejo muita galera usando para... Você viaja para outro país, então baixa o aplicativo que faz a tradução do que você quer, né? O que você quer perguntar para outra pessoa, faz a tradução para outra língua e a pessoa então vai entender. Também tem esses tipos de aplicativo que utiliza também inteligência artificial. E quem constrói, por exemplo, essas aplicações, por exemplo, vamos supor que eu quero construir um algoritmo, um aplicativo para celular que traduza do português para o árabe. Quem está construindo, muitas vezes, ela não precisa ter conhecimento da linguagem árabe. Ela só precisa ter conhecimento estatística, matemática, e também já tem um conjunto de dados de outras traduções que já foram feitas do português para o árabe. Aí, com isso, esse sistema inteligente ele vai aprender
e vai fazer traduções cada vez mais perfeitas, mais próximas realmente da linguagem, né, falada pelo ser humano. A gente também pode encontrar inteligência artificial, pronto, no Gmail. Lá no Gmail, né, nessas caixas de e-mail, existe inteligência artificial para combater spam. Então, cada dia existem aí, são criados, né, algoritmos de aprendizagem que eles classificam mais de bilhões aí de mensagens que são spam. Justamente o quê? Para auxiliar você, que é usuário, né, do Gmail, que utiliza e-mail habitualmente no seu dia a dia. Então, são utilizados algoritmos, né, para fazer essa classificação dessas mensagens que são ditas como spam. Se você for olhar no teu celular, vai ter lá, né, caixa de entrada, spam, caixa de saída. Então, tu já vê que lá nos spam já tem vários e-mails que foram classificados como spam, ou seja, né, e-mails maliciosos, né, vamos dizer assim. Aí, os próprios algoritmos já fazem essa classificação e lá também já tem a opção de não sei com quantos dias aquele e-mail vai ser excluído, entendeu? Então, por trás disso, aplicações simples como essa, que às vezes você pensa que não tem inteligência artificial, tem. É o algoritmo só por trás que faz essa classificação dessas mensagens maliciosas para você não ter o trabalho de todo dia estar olhando teu e-mail e não aparece a mensagem que tu sabe que não era para tu, entendeu? Outro exemplo também de inteligência artificial está no planejamento, foi uma área que eu não citei aqui, que é a minha área de trabalho, que é outra sub-área também, que é a do planejamento autônomo, certo? E escalonamento, que é uma área mais focada na área que eu trabalho no mestrado. O que é essa área de planejamento autônomo e escalonamento? É uma área que ela procura otimizar processos. Por exemplo, onde é que a gente pode encontrar a inteligência artificial que tem a ver com essa sub-área, né, de planejamento autônomo? Por exemplo, as companhias aéreas, elas utilizam, certo, algoritmos para realmente estar escalonando quais são os aviões que vão estar fazendo escala, quais os que não vai estar, em quais horários, quais os melhores horários. Também pode ser encontrado esse tipo de algoritmo, né, nessa sub-área de planejamento autônomo também, em portos de navios, também é muito encontrado, aplicações, né, algoritmos de inteligência artificial. Outra área que também utiliza muito inteligência artificial também na área de ciclovias, onde instalar as melhores ciclovias em uma determinada cidade, onde instalar farmácias. Um trabalho semelhante que realizei, o trabalho também está um pouco relacionado à questão de onde colocar viaturas da polícia também. Por quê? Porque eu vou fazer uma busca, vou analisar e vou aplicar algoritmos para que possa instalar determinadas aplicações em determinados lugares estratégicos. Então, também outra sub-área, né? A sub-área de planejamento autônomo e escalonamento é uma sub-área da inteligência artificial. Essa sub-área trabalha com algoritmos inteligentes, que são algoritmos de busca, algoritmos genéticos, que também está voltando um pouco lá para a biologia. Então, sim, gente, são diversas áreas. Nos jogos também a gente pode encontrar diversos jogos, né, que utilizam, né, a inteligência artificial, né, que auxilia diversos jogadores. Alguém já viu... acredito que já, né? Alguém conhece o jogo aí do dinossauro? Alguém poderia me responder? Sim. Sim. Alguém de vocês já jogaram esse joguinho do dinossauro aí do Google? Já é muito massa. Eu acho que quase todo mundo. Já sim. Então, o joguinho
É um joguinho bem conhecido mesmo, né? Principalmente quando falta internet, né? É o joguinho que fica disponível aí pra gente. Eu quero reproduzir um vídeo aqui pra vocês. Ops. Eu não sei se vai dar certo. De um cara que ele utilizou inteligência artificial para jogar o jogo do dinossauro do Google. Ele utilizou... Qual foram as técnicas de inteligência artificial que ele utilizou? Foi a rede neural, juntamente com algoritmos genéticos, para que esse dinossauro ele aprendesse ao longo de determinadas gerações como ultrapassar todas as fases aí do jogo sem morrer. A ideia principal que vocês viram era essa, né? A partir de uma inteligência artificial, né? Fazer com que o dinossauro ele aprendesse, né? A passar por cada etapa do jogo, né? Sem morrer. E aí ele mostrou aí, explicou um pouco sobre a rede neural, o que a rede neural fazia, né? O que ela permitia que o dinossauro fazia. E eu acredito que vocês viram aí, que estava travando um pouco, que aparecia diversos dinossauros. Ou seja, isso ali era utilizado um algoritmo genético para criar uma população, né, de indivíduos, uma população de dinossauros. Os que apresentassem o melhor desempenho eram os que estavam prosseguindo, né? Os que estavam conseguindo chegar mais à frente. E os que não tinham o melhor desempenho eram justamente os que estavam morrendo, então ficavam para trás. Então, com esse auxílio da rede neural, com os algoritmos genéticos, o dinossauro foi capaz de aprender, né, e chegar e alcançar, né, cada etapa do algoritmo, passando por cada etapa do algoritmo de forma concisa e de forma eficiente. É tanto que chega uma etapa aí do algoritmo que, tipo, o jogo fica infinito, porque o dinossauro ele consegue passar por todas as partes sem morrer mais, e aí pronto. Aí eu parei o vídeo, né? Mas ele explicar que no jogo ele implementou algumas dificuldades a mais para ver se a rede neural conseguia aprender e observar, né, essas novas dificuldades, né, que eram inseridas no jogo. Mas é bem incrível. Uma sugestão que eu dou para vocês é vocês dar uma olhada no canal. Meu Deus, eu esqueci o nome do canal do rapaz. Mas qualquer coisa é só vocês digitar Victor Dias. Que vocês vai encontrar diversos vídeos desse cara. Ele é um aluno ainda de ciência da computação, ele não terminou o curso ainda, mas ele produz diversos vídeos sobre esse tema com inteligência artificial e coloca lá no canal dele, né, do Victor Dias. Eu acredito que é o universo programado, Dana. Isso, universo programado. Vocês dêem uma olhadinha lá que vocês vão encontrar vários exemplos aí. Então, só prosseguindo aqui para terminar, né? Aqui. Esse era o fim. Então, galera, por aqui eu quero terminar, né, minha apresentação. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito do tema, né, e que eu souber, estou agora disponível para estar respondendo vocês. Desde já também agradecendo a Eliseu por o convite, né, a participação. E agora eu deixo aí vocês livres para se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, vocês fazerem agora. Dani, muitíssimo obrigado, né? Aplausos aqui, mesmo que virtualmente. Muitíssimo obrigado pela participação. Então, se ninguém tem mais perguntas para fazer, eu aqui, em nome da Escola Estadual Professor José de Freitas Nobre, aqui da cidade de Mossoró, né? Gostaria de agradecer a presença ilustre de Dani, né, que aceitou o convite para participar, né, desse momento interativo com os alunos, falar um pouco sobre a temática de inteligência artificial. Gostaria também de agradecer a presença do professor, né, Gesaías Carvalho, né, do Instituto Metrópole Digital, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele está presente aqui, né, não falou nada até agora, mas ele está presente. Gostaria de agradecer também a presença, né, dele. E gostaria de dizer que eles são muito bem-vindos, né, para participar de momentos futuros, se
quiserem falar de outra temática, né, de entrar mais a fundo em outros temas, as portas estão abertas para vocês, né? Coloco aqui o convite, né? Deixo aberto o convite, em nome da escola, e vou abrir para que vocês possam, né, dar as considerações e agradecimentos, e muitíssimo obrigado por terem aceitado o nosso convite. Nós aqui, como parte da escola, né, José de Freitas Nobre, agradecemos a presença, né, e abro aqui o momento para que você possa dar suas considerações. Certo. Primeiro eu quero desde já, né, agradecer você, Eliseu, pelo convite, né, de estar ministrando essa palestra, certo? Agradecer também aos alunos, tivemos aí algum dia sábado, mas tivemos 22 alunos aqui na sala, foram bem interativos, as perguntas top, viu, galera? Peço desculpa aí se eu deixei a desejar na resposta de alguma pergunta, né? Mas a gente está engateando também ainda nessa área, a gente está cada dia aprendendo um pouco mais, né? Cada dia a gente está aprendendo uma coisa diferente, né? Mas é assim, galera. Eu espero que vocês também tenham mais interesse, né, realmente em buscar aprender sobre tecnologia, sobre inteligência artificial, porque, galera, o mundo agora é esse, né? A área agora é essa. É a tecnologia dominando, a inteligência artificial chegou como uma tecnologia nova, mas já está invadindo aí praticamente, e presente na nossa vida, no nosso cotidiano, praticamente em tudo que a gente faz, né? Quase todos os órgãos públicos utilizam técnicas de inteligência artificial. Então, desde já, eu quero agradecer a cada um aí pela participação, pelas perguntas, pela participação também do professor Jesaías, né, que é nosso colega, e é professor também, tanto do Instituto Metrópole do Rio Grande do Norte, como também ele tá ministrando aí também na UFESA também, né, Eliseu? Ele está ministrando aula lá também. Então, agradecer também a participação de todos vocês. Cara, gostei muito, vocês foram muito interativos, e continue assim, gente. Quanto mais curiosidade vocês tiverem, mais vocês vão aprender sobre determinado tema. E eu espero também aí que, de uma próxima vez, quem sabe, eu traga mais conhecimento para que aderir, né, ao que vocês também já sabem. E é isso, meu muito obrigada. Pois novamente obrigado à presença de todos. Ficamos por aqui com mais interativo, né, mais uma aula, palestra com os alunos da Escola Estadual Professor José de Freitas Nobre. E meu muito obrigado a todos e até o próximo encontro. Ok? Pode... Tá travado, por isso que eu tô... Travou, tá esperando voltar, né? Tá ok. Travou e tá esperando voltar. Acho que agora caiu. Como diria o Faustão, pessoal, ao vivo, né? Tem de tudo.